E hoje tem um pouco de tudo. Motorhome fraco encarando subida, drone sobre lagos épicos de Bariloche, visita a uma praia de tirar o fôlego, mirantes inacreditáveis no Circuito Chico. Além da visita à colônia suíça, fizemos também um jantar na cervejaria Patagônia. Ah, e tem também um hotel histórico no meio da floresta para tentar respirar depois de tantos perrengues. But I make it rain like 24/7. If it mean a little time with you, break my heart and leave me hurt. The next one just gon' do me worse. So if they all no good, I'll just be bad with you. Cause my mother told me as a child, boy, don't play around with fire, cause you might just end up getting burned. And I know the wicked never rest, so I always try my best. But there's some lessons hard for me to learn. Like good boys don't play with bad girls. Good boys stay away from them Oi pessoal, estamos aqui em Dinauap, do ladinho de Bariloche. A gente parou para poder trabalhar um pouco, arrumar as coisas, arrumar o carro, que a peça do carro não chegou ainda, pra gente seguir e curtir um pouquinho dos passeios, né? Enquanto isso, a gente tá aqui num lugar super lindo, com a nossa babyzinha. Estamos aqui num mirador, e olha que interessante, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Nosso carro tá lá atrás, lá embaixo, super lindo aqui. E olha as montanhas. Bem aqui, ó, bem no meio onde está a cidade, é Bariloche. Então, Bariloche, os principais cerros aqui da região que a gente está visualizando. Bem interessante. É o outro ponto fora da cidade. Dinauap é daquele tipo de lugar que muita gente passa sem perceber. Mas quem para se surpreende. A cidade fica exatamente onde o lago Nahuel Huapi encontra o rio Limay, e por isso ganhou o nome. Huap significa ilha, na língua mapuche, um dos povos originários da região. Enquanto eu caminhava pela orla com a Ágata, encontramos uma série de esculturas de madeira feitas por artistas locais. São homenagens aos povos mapuche e tehuelche, que viveram aqui muito antes de Bariloche existir. É bonito ver como, mesmo em uma cidade pequena, a cultura ancestral ainda pulsa, aparece na arte, nas lendas e até nos nomes dos lugares. Dinauap pode ser só uma pausa no caminho, mas é uma pausa que te faz lembrar quem passou por aqui bem antes de nós. No dia seguinte, mesmo sem resolver o problema da van, decidimos seguir assim mesmo. Ligamos o motor, respiramos fundo e partimos para o Circuito Chico, torcendo para que ele aguentasse o caminho. Estamos agora na Praia Sem Vento, aqui em Bariloche, no Circuito Chico. Olha que lindo, gente. E foi aqui, na Praia Sem Vento, que nosso dia no Circuito Chico começou. Um daqueles lugares que fazem a gente desacelerar sem perceber. As águas calmas, a moldura das montanhas ao redor. Tudo parece ter sido colocado no lugar certo. Enquanto a Ágata corria atrás das pedrinhas, a gente só observava e agradecia por estar vivendo isso em família. A Praia Sem Vento tem esse nome por um motivo. É um dos pontos mais protegidos do vento aqui na região. Por isso, muita gente vem para descansar, fazer piquenique ou simplesmente aproveitar o silêncio. E com o carro fraco, confesso. Foi até bom começar por um lugar que pede menos pressa.
seguimos para o ponto panorâmico, um mirante que faz qualquer pessoa repensar a definição de vista bonita. É impressionante como Bariloche muda a cada curva. De repente, o lago se abre inteiro, as ilhas parecem flutuar sobre a água e as montanhas fazem a paisagem parecer uma pintura. Esse mirante é daqueles que fazem você esquecer do tempo. A gente parou, respirou fundo e deixou a vista preencher tudo. A cabeça, o coração, a memória. É um dos pontos mais fotografados do Circuito Chico. E quando você chega aqui, entende fácil o porquê. E o caminho entre um ponto e outro também é parte da experiência. A estrada serpenteia entre lagos, bosques e montanhas gigantescas. O carro seguia firme, mesmo fraco, e a cada subida a gente torcia para não perder velocidade. Mas a beleza do lugar sempre compensava a tensão. O Circuito Chico é justamente isso. Um passeio onde a estrada é tão importante quanto o destino. Um conjunto de paisagens que te lembram o tempo todo de que a Patagônia é generosa, viva e imprevisível. E mesmo com todos os desafios do carro, a gente sabia que esse seria um dos dias mais especiais da viagem. Enquanto seguíamos pelo Circuito Chico, uma coisa ficou muito clara pra gente. Bariloche tem essa magia de transformar cada pedaço da estrada em cenário de filme. Não é só o destino final, é o caminho inteiro que te abraça. E olha que curioso, o Circuito Chico tem apenas 65 quilômetros de extensão, mas concentra alguns dos cenários mais icônicos de toda Bariloche. É considerado por muitos viajantes como o passeio número 1 da cidade, porque ele entrega de tudo um pouco. Natureza, cultura, gastronomia e aquela sensação de liberdade que faz qualquer viagem valer a pena. Foi nesse clima de calma, estrada e paisagens surreais que seguimos para a próxima parte do dia. Um mirante ainda mais impressionante, o Mirador Lago Moreno, e dali partimos para conhecer mais um pedacinho de Bariloche que a gente estava sonhando em conhecer. Bom dia, gente! Estamos em Bariloche, mais um dia aqui no camping, de frente para o lago lindo. E hoje iremos visitar a fábrica da Havana. Quem conhece aí o alfajor Havana delicioso. Estamos indo para lá agora e provavelmente a gente vai ficar num hotel hoje. Pegar um pouquinho mais de conforto, já que tá tão caro o camping. E tá quase preço de hotel, então a gente decidiu pegar um hotelzinho mesmo, ter um pouquinho mais de conforto e aproveitar Bariloche. Vamos lá com a gente? Oi, gente, estamos na fábrica Havana com um surto psicótico. Alguém quer comer chocolate. Ela acha um absurdo a gente tá aqui na fábrica e ela não comer chocolate, ó. Ela vai ter que se retirar. Vai ter que se retirar porque não tá dando. E aí, mozão, o que você achou do passeio da Havana? Eu acho que você pode opinar também, mas eu achei bem fraco. Eu achei... Chocolate, eles dão no começo um chocolatinho quente, assim. Gostoso, mas achei muito básico. É. São 2 corredores de passeio só. Foi o quê? 20 minutos? Nem isso, né? Nem isso. Foi uns 15 minutos Ficou de feio, passeio. Ficou feio, hein? É, o passeio da Dengo é mais legal lá no Brasil. Pô, qualquer lugar mais legal. É.
Achei bem simplinho aqui. Vamos ver a comida agora, né? A gente vai comer aqui, a gente pediu eu pedi como é que é o nome? Alfajor, um expresso. E a Thaís pediu um waffle de chocolate e doce de leite, também padrãozão. E um bubble tea de açaí, por incrível que pareça. Ousado. A Agatha já tomou o tetezão dela. Já tomou leite. Né, filha? O que você achou do tetê? Tá quentinho esse tetê, gente. Nossa. Recomendo. Tetê com chocolate. Oi, gente! Estamos em Bariloche, na hospedaria Las Cartas. Lindo, gente, que lugar maravilhoso! Super antigo. Era a casa de uma mulher super influente aqui na época. E esse espaço aqui começou a ser hotelaria em 1948. Quer dizer, a casa já existia, ó, muito antes. E olha que lindo, tudo de madeira. E olha a vista... Quer falar, filha? É? E olha a vista aqui do nosso quarto, coisa linda. Surreal de lindo. Maravilhoso, né? A gente resolveu descansar. A gente descansou, dormiu bastante. Estamos em feriado de Páscoa. Então a gente decidiu pegar um hotelzinho, ficar tranquila, curtir, né? Um friozinho. E agora a gente vai conhecer a Colônia Vila Colônia Suíça, né? E talvez algumas cervejarias. Vamos ver se a gente consegue, né, filha? A gente vai passear, gente. Vamos lá com a gente? Entre árvores altas e o reflexo azul do Lago Moreno, existe um refúgio que parece saído de outro tempo. A Hosteria Las Cartas. Localizada no quilômetro 24 do Circuito Chico, bairro Las Cartas, em Bariloche, essa hospedagem reúne natureza, história e conforto de forma única. Imagine acordar com o som de pássaros e, em poucos passos, estar à beira de um lago praticamente particular. São 4 hectares de parque com árvores que abraçam o terreno da hosteria, que conta com acesso direto ao Lago Moreno. Para famílias como a nossa, o diferencial está nos detalhes. Um gramado grande para a Agatha brincar, o lago para tomarmos um café, enquanto o sol refletia nas águas calmas. E quartos onde, embora simples, o silêncio é absoluto. Sem TV barulhenta, apenas o som da natureza sendo trilha sonora. A hosteria está muito bem localizada e perfeita para quem busca tranquilidade e conexão com a natureza. E claro, a proximidade com as atrações do Circuito Chico é outro ponto forte. A hosteria fica suficientemente afastada do centro, mas perto o bastante para ficar mais próximo da Vila Suíça e das atrações do Circuito Chico. Estamos na Colônia Suíça. Gente, uma gracinha aqui. Aqui é um centrinho com artesanatos e tem alguns restaurantes também. É como se fosse uma vilinha que tem... tem algumas cervejarias, restaurantes e tudo mais aqui. Foram colonos que montaram aqui. Então a gente tem um mix de arquitetura muito legal aqui, com também coisas típicas, que é o famoso chocolate, as cervejas, enfim. Então vamos com a gente conhecer? A Colônia Suíça é aquele tipo de lugar que parece existir em um outro tempo. Assim que você entra, tudo muda. O ritmo, as cores, a arquitetura. É como se a Patagônia e a Suíça tivessem se dado as mãos para criar um cantinho único no meio das montanhas. Esse pequeno vilarejo foi o primeiro assentamento europeu da região de Bariloche. Lá no século XIX, famílias suíças atravessaram o oceano e escolheram exatamente esse vale para começar uma nova vida. E quando a gente observa o lugar, dá para entender o porquê. O clima frio, os bosques de cipreste, o silêncio, tem algo ali que lembra muito as paisagens alpinas da Europa. Depois de sair da colônia suíça, nossa ideia era fechar o dia naquele que é, talvez, o lugar mais famoso do Circuito Chico, a Cervejaria Patagônia.
Se você está viajando de motorhome e pensa que vai dormir na van todos os dias, ou comer comida de estrada o tempo todo, saiba. Lugares como a Cervejaria Patagônia mostram que pausa com qualidade também faz parte da jornada. E foi com o estômago satisfeito, o espírito leve e a certeza de que o dia seguinte teria montanhas ainda maiores, que fechamos nossa noite no Circuito Chico. Qual das 3? Preferida? É. Essa. Chocolate? Essa daqui. Essa aqui é boa, mas é normalzona. Sabe? Normal? Padrãozinho. Ah, essa aqui, né, Agatha? Essa Aponta, aqui, né? essa aqui, né? Essa? Quando a gente decide viajar em família, especialmente de motorhome, a gente descobre que a estrada não é feita só de lugares bonitos. Ela é feita de dúvidas, de imprevistos, de dias em que a gente pensa: por que isso aconteceu justo agora? E nessa parte da viagem, Bariloche foi exatamente isso. Uma mistura de beleza indescritível, com um cansaço que só quem já teve um carro falhando no meio da estrada conhece. Mas é curioso como a cidade recebeu a gente. Mesmo com o motor fraco, mesmo com a ansiedade batendo forte, Bariloche conseguiu nos abraçar. Entre os lagos de água azul, as montanhas que parecem pintar o horizonte e aquele clima de Páscoa tomando conta da cidade, a gente encontrou um pouco de paz. E ali, mais uma vez, a estrada lembrou a gente de algo importante. Família não é sobre ter tudo sob controle. Família é sobre atravessar as partes difíceis juntos. É sobre ajustar a rota, respirar fundo, compartilhar o medo, mas seguir em frente porque você sabe que não está sozinho. Começamos agora um dos trechos mais lindos e mais icônicos de toda a Patagônia Argentina, a famosa região dos 7 lagos. A estrada vai mudando aos poucos, as montanhas ficam mais altas, a vegetação mais densa e aquele azul dos lagos começa a aparecer pelos cantos da estrada como se alguém tivesse pintado o caminho com cuidado. É impossível não diminuir a velocidade. Aqui, cada curva revela uma surpresa. Depois de alguns quilômetros, chegamos à Vila La Angostura, uma das cidades mais charmosas de toda a região. Um lugar pequeno, acolhedor e que parece ter sido retirado de um filme de inverno europeu. As construções de madeira, o centro organizado, as lojinhas cheias de artesanato e cafés com cheiro de chocolate quente. É o tipo de cidade que você visita e pensa: como deve ser morar aqui? Enquanto caminhamos pelo centro, dá para sentir a vibração diferente. É uma mistura de cidade turística com vila de montanha. Tudo é bonito, colorido e muito bem cuidado. E o mais curioso, Vila La Angostura é considerada por muitos argentinos como a joia da Patagônia. Não é difícil entender por quê. Ao sair do centro, nos aproximamos dos lagos que cercam a cidade. São águas tão claras que refletem as montanhas como um espelho. A cada parada, um visual novo. A cada mirante, uma sensação de calma. E é aqui que encontramos um dos lugares mais especiais de toda a rota, o Lago Correntoso. Chamado assim por conta da sua forte corrente, ele é conectado ao lago Nahuel Huapi, por um dos menores rios do mundo, o Rio Correntoso, com apenas alguns metros de extensão. É um daqueles lugares que você olha e pensa: isso aqui não pode ser real. Seguimos viagem pela estrada e poucos minutos depois surge outro gigante azul no horizonte, o Lago Espejo. O nome já diz tudo. Nos dias de céu limpo, o lago vira um verdadeiro espelho natural, refletindo árvores, picos nevados e nuvens com uma nitidez impressionante. É um dos lagos mais fotografados da rota, e com razão. Depois de atravessar essa sequência de lagos impressionantes, Correntoso, Espejo e tantos outros pequenos trechos que fazem da Rota dos 7 Lagos uma viagem inesquecível, seguimos rumo ao próximo destino, San Martín de los Andes. A estrada começa a ganhar altitude
e a paisagem muda mais uma vez. As montanhas ficam mais fechadas, o verde mais intenso, e a neblina começa a encostar no topo das árvores. Aquele clima típico dos Andes, em que o céu muda de humor de um minuto para o outro. No caminho, fizemos uma parada rápida no Mirador Lago Machônico, um dos pontos mais clássicos da região. O lago, visto lá de cima, parece uma pintura, comprido, cercado de montanhas e com aquele azul profundo que só os Andes argentinos têm. Mas como a estrada sempre gosta de testar a gente, a chuva começou a apertar. O vento ficou mais forte e as nuvens desceram de vez. Então gravamos o que deu, apreciamos aquele visual por alguns instantes e seguimos viagem. Entre chuva, curvas e aquela sensação de que estamos nos aproximando de um dos destinos mais bonitos da rota, a estrada nos guia para San Martín de los Andes. E quando finalmente chegamos em San Martín de los Andes, parece que a chuva resolveu chegar com a gente. O céu fechou, as gotas começaram a bater no vidro e aquela névoa baixinha deu um charme ainda maior à cidade, porque San Martín tem isso. Mesmo cinza, continua linda. Mas antes da chuva apertar de verdade, a gente conseguiu fazer uma parada rápida em um café no centro. Ih, amor, vamos pro café, tomar um café, se esquentar? Bora! Bora! Aquele clima aconchegante de cidade pequena, cheiro de pão saindo do forno, madeira por todos os lados. Foi o respiro que a gente precisava depois de tantas horas na estrada. E enquanto a gente tomava um café bem quentinho, a Ágata descobriu uma das coisas mais curiosas dessa região dos Andes: as ságuias. Aqui, essas aves enormes e imponentes que em outros lugares você só vê bem de longe, aparecem como se fossem pombos. Elas pousam-nos perto da gente, cruzam a praça como se estivessem cumprimentando todo mundo, e para Ágata, aquilo foi simplesmente mágico. Ver o encantamento dela, apontando para cada ave que passava, fez tudo valer a pena, até a chuva que começava a engrossar lá fora. E assim, entre café quente, céu cinzento e águias sobrevoando a cidade, a gente foi entrando no clima de San Martín, um dos lugares mais acolhedores e charmosos de toda a rota. Antes de fazer nossa parada, o Léo parou para esvaziar nosso porta-pote. Olha lá, nosso executivo. Olha lá o executivo. Olha lá, gente. Vai falar que é de boa. De boa, gente, não é de boa, não. À medida que a gente avançava pela região dos 7 lagos, uma coisa ia ficando cada vez mais evidente. A nossa mente já não estava totalmente na viagem. Estava no carro, no motor fraco, na preocupação constante de saber se conseguiríamos seguir até o próximo destino, ou até mesmo voltar para casa. A verdade é que, por mais que a paisagem fosse absurda, daquelas que tiram o fôlego mesmo quando você já está cansado, a cabeça não desligava. Cada subida deixava um frio na barriga. Cada curva mais inclinada trazia aquele pensamento rápido. Será que agora o carro aguenta? Será que dessa vez vai? E é nessas horas que a estrada mostra que viajar não é só sobre lugares lindos. É sobre lidar com o inesperado, com o incômodo, com o medo. E seguir mesmo assim. A gente tentou resolver o problema em todas as cidades por onde passou. Tentamos mecânicos, diagnósticos, testes, peças. E por mais que todos fossem super prestativos, ninguém conseguia entender o que estava acontecendo de verdade. Isso frustra, porque quando você viaja em um motorhome, o carro não é só o meio. Ele é a casa, é a segurança, é o que mantém você em movimento. E quando a casa está fraca, você fica fraco também. Em muitos momentos, eu e o Léo nos pegamos em silêncio, cada um no seu canto, olhando pela janela. Não porque estávamos aproveitando a vista, mas porque estávamos preocupados demais para conversar. E ao mesmo tempo, tentávamos manter a viagem leve para Ágata, porque ela não vê problema nenhum. E talvez isso seja o mais bonito de tudo. A Ágata via o mundo pela janela como se nada estivesse acontecendo. Para ela, cada lago era mágico, cada montanha era gigante, cada águia era incrível. E isso nos segurava, nos lembrava de respirar, de seguir devagar, de não deixar a ansiedade engolir o presente.
Mas a verdade é que, mesmo com todo esse esforço, uma sensação começou a acompanhar a gente o tempo todo. Essa viagem estava chegando na hora de voltar para casa. E não porque a gente queria, mas porque o carro precisava. Foi aí que bateu aquela mistura de sentimentos. A estrada estava linda, talvez um dos trechos mais bonitos de toda a expedição. A paisagem era absurda, cinematográfica, cheia de vida, cheia de possibilidades, mas a cabeça estava no Brasil, em encontrar alguém que realmente pudesse olhar o motor com calma, em conseguir consertar tudo antes que piorasse, em sentir segurança de novo. Não é fácil tomar decisões assim no meio da viagem. A gente sempre imagina que vai conseguir cumprir tudo exatamente como planejou. Mas a estrada ensina, do jeito dela, que não existe viagem perfeita. Existe viagem possível. E quando o carro dá sinais, a gente precisa respeitar. A cada parada, a gente repetia a mesma frase. A gente vai precisar voltar, mas a gente volta para terminar esse trecho, com calma e com o carro funcionando. E essa promessa, essa certeza de que voltaríamos, nos trouxe um tipo diferente de paz. Assim seguimos viagem, com o coração apertado, mas com a certeza de que fizemos tudo o que podíamos. A estrada agora aponta para o Brasil, e é hora de encarar o caminho de volta. Mas calma, porque antes de chegar em casa, ainda tem muita coisa boa vindo por aí. No próximo episódio, a gente vai conhecer uma das cidades mais surpreendentes da nossa rota. Um lugar mágico, onde você pode jantar dentro de cavernas iluminadas por pedras preciosas. É diferente, é encantador e, claro, tem história para contar. A gente te espera lá.